Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre intestino e emoções. Vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Já vou aqui com a minha aguinha. Daqui a pouquinho a May, amiga querida e psicóloga, vai estar aqui com a gente para falar sobre a visão da psicologia. Eu vou falar da parte da nutrição para a gente falar mais sobre emoções e intestino. E aí, vão me contando enquanto eu vou esperando vocês entrarem. Se vocês têm problema intestinal ou sente que quando fica ansioso o intestino muda completamente. Olha a Cris aí, que delícia, saudade, Cris. Cris, minha super amiga e professora de yoga, para tentar me deixar, né, com menos ansiedade. Que a yoga também tem um papel super fundamental no intestino e nas emoções, né? Aí a May entrou aqui, então vou chamar ela aqui do ladinho. Deixa eu esperar ela mandar o convite. E olha, se vocês têm alguém que conhece, amigo, tia, primo, pai, que tem problema de intestino, que quando fica ansioso, nervoso, isso altera, ou você desconta na comida, ou também você, né, fica com mais diarreia ou com o intestino mais preso, manda essa live, nossa ferramenta mais importante. Então aproveita esse nosso bate-papo aqui. Oi, May! Olá, boa noite. Tudo bem? Que Tudo bem? saudade! Nem me fale, a minha anja. Ah, que linda! Tudo certinho por aí? Tudo Dentro do bem, possível? Essa dentro do nossa pandemia? possível. Nessa nossa pandemia, né? Fazer o quê? A gente está sendo testado constantemente, né? Com É relação verdade. à emoção, à gulodice, É, a tudo. tudo, Ambiente familiar, né? Enfim, o gerenciamento das nossas emoções, da nossa alimentação. tudo junto e misturado. É verdade. Bom, pessoal, então a May, como eu falei para vocês, além de ser amiga querida, é uma profissional que eu admiro demais. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre você, para a gente poder bater o nosso papo aqui, ter essa interação com o pessoal também, que eu já vi que muita gente está falando que as emoções interferem no intestino deles. Então, me conte aí, May. Bom, boa noite para todo mundo que ainda não me conhece. É um prazer estar aqui no perfil da Aline, né? Eu digo que ela é minha anja. Para quem me acompanha sabe que eu falo mesmo. Eu acho que tem muito a ver, né, esse assunto. E antes de eu entrar nisso, hoje eu gosto de falar que, apesar, né, da psicóloga tradicional que todo mundo conhece, há 4 anos eu faço um trabalho voltado às mulheres, justamente para esse resgate da autoestima, da autonomia emocional. A gente vem de uma fase tão importante até agora, né? Março, que todo mundo fala, o mês da mulher, e a gente escutou tantas coisas importantes e bonitas, né, a respeito dessa força interior, e eu gosto muito de resgatar isso, né? Não só nesse padrão que a gente tem das mulheres em geral, de que mulher é mãe e tem que dar conta de tudo. Não, né? A gente precisa desconstruir muitas coisas e essa minha nova etapa, né, de trabalho está sendo muito bacana. Estou sentindo assim que as mulheres estão mais conectadas, sabe, com elas mesmas. Legal. E quando a gente se conecta, a gente consegue perceber essas situações. É um trem passando aí. Ó, o trem, é isso que eu ia falar, gente. Eu moro do lado do trem, aí vocês vão ter que ter uma paciência que está tudo fechado. Estou de fone, mas o trem é sinfonia aqui. Não dá nem para mutar. Eu tava achando tipo Zoom, sabe? Tentando achar para mutar aqui o som, mas não Tá deu. tudo sob controle, né? Estamos online, tudo é assim. Então é muito bacana receber esse teu convite para falar sobre isso, né? Sobre intestino e emoções, porque eu falo por experiência própria. A Aline sabe disso, para quem não sabe da minha história, mas eu há mais de 10 anos, isso foi em 2009,
Eu tive um problema muito sério intestinal, fiz um tratamento enorme por um ano, com medicação muito forte, e que se eu não cuidasse desse outro lado, né, eu não dava tempo, trabalho, 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 eu ia me prejudicar. Então, eu quis trazer tudo isso na minha forma de trabalho, justamente com esse detalhe. A gente, enquanto profissional, sabe de uma anamnese, né, bem elaborada, minuciosa. E eu, com as minhas clientes, eu faço isso. Eu trago essa anamnese, né, meio que multifatorial, porque eu quero saber desse corpo dela, como que ela funciona, né? Como que tá esse hormônio? Porque, poxa, somos mulheres, a gente tem hormônios gritando, né, o tempo inteiro. Então, às vezes, um comportamento que a gente mostra tem a ver com isso também. Exatamente. Eu acho que essa abordagem meio que você tem é muito bacana, que é sempre o que eu falo, né? A gente tem que olhar como um todo o ser humano. Então, a mente, né, o comportamento e a vivência, o ambiente familiar que a gente tá, as nossas histórias, a nossa cultura, ela tem uma interação muito forte com os Sim, nossos hormônios, com a nossa genética. Se eu pegar duas pessoas que estão passando pela mesma situação, tentar achar algo super parecido, que já seria difícil, né? Porque cada um, enfim. Mas se a gente pegar, tipo, dois irmãos, né, que não são gêmeos, mas dois irmãos que tiveram os mesmos traumas familiares, por exemplo, e que hoje estão passando por um problema específico que é igual, mesmo assim, por conta da alimentação de cada um, por conta da genética de cada um, mesmo sendo super parecido, eles vão ter uma reação frente àquele problema, àquela emoção também diferente. E mulheres, mais ainda, ainda mais se o ciclo menstrual e hormonal não está em harmonia, né? E o que eu exatamente. acho mais bacana é que você também você se abre muito para as pessoas de falar, gente, eu sou psicóloga, mas Uhum. olha só, eu também tenho essas alterações, eu também fui atrás de ajuda e hoje, né, tô muito melhor e tudo. E aí você consegue entender o lado da pessoa, né, que não vai ser só a parte Claro, emocional, que é o conjunto, é né? um todo, é um todo. A gente não pode desmembrar, até porque quando a gente fala de emoções, a gente está relacionando isso com alguma coisa interna, né? E aí o interno é o quê? É o que está acontecendo aqui dentro. Se eu estou manifestando qualquer tipo de comportamento, normalmente, né, pegando o intestino, e aí a pergunta, né, quem que não viaja e não prende o intestino? Ou quem que não passa por um susto e não tem depois, né, um tal do piriri ali? É, Gente, a emoção tá ali, né, tá trabalhando o tempo inteiro. Então, se eu deixo isso de lado, eu não consigo perceber que tipo de padrão de comportamento essa pessoa manifesta. E muito dessa relação, né, de como esse corpo está reagindo tem a ver com o contexto ao redor. é E é por verdade. isso que eu não gosto muito, né, de falar assim, tá todo mundo no mesmo barco hoje em dia. Não tá. Eu acho assim, tá todo mundo na mesma tempestade, mas não no mesmo É, barco. é Né? verdade. Cada um tá tendo a sua forma de enfrentamento. E aí existe ali os altos e baixos. E se você não tá com essa parte interna equilibrada, mas daí esqueça, porque assim, a gente pira. É verdade, é verdade. Eu acho que uma das principais coisas, só para a gente então deixar todo mundo na mesma página, e aí a gente começa a falar de até dúvidas que o pessoal mandou aqui, né? Que eu acho que vai ser interessante. Vou só pausar, pessoal. Eu vou só desabilitar os comentários para meio aparecer melhor, não ficar os comentários em cima do rostinho dela. Mas depois a gente já volta aqui para vocês poderem também comentarem, participarem, que a gente quer ter essa interação com vocês, tá? Aí eu adoro, né? Isso é muito. O legal da live é esse também, né? Então vamos primeiro entender, tá? O nosso intestino, apesar da gente achar que ele tá só lá na nossa barriga, existe toda uma conexão com o restante do corpo, tá? Por isso que pessoas que têm fibromialgia, têm problemas na tireoide, têm doenças autoimunes, elas têm que ser começadas a tratar pelo intestino. Senão o restante do tratamento não tem a mesma eficácia, já que a causa, né? Que é, na verdade, o início de tudo é ali no intestino.
Só que também essas mesmas situações de problemas de saúde que eu falei para vocês também são muito impactadas pelas emoções. A fibromialgia é uma que a gente vê normalmente em mulheres depois da menopausa, que uniu pessoas que às vezes passou por anos de estresse intenso na vida, principalmente se for problemas familiares e tudo, né, Ney? E aí, anos depois, ficou forte lá, aguentando a luta e tudo, e depois, vupt, cai numa fibromialgia. Tem uma questão genética inflamatória? Tem, mas Sim. tem uma total ligação com a parte de estresse e ansiedade. E só para dar um exemplo para vocês de quão ligação que tem entre as emoções e o nosso intestino, toda essa questão, por exemplo, que a May já falou aqui, né, que está ansioso demais, dá um piriri, ou se muda de rotina, né, o intestino já fica mais preso, né, e tudo mais, ainda mais pela insegurança, pelo estresse, preocupação e tudo, prendeu. Mas a própria motilidade do intestino, ou seja, esse movimento, a gente tem essa alteração com uma parte do nosso cérebro que é responsável por essa questão do perigo, né, do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é fica atento, eu vou lutar ou eu vou fugir, né? Exatamente. E aí, esse cortisol, que a gente fala tão mal dele sendo o hormônio do estresse, mas que também é o que dá a sobrevivência para o corpo, né? Que ele ou luta ou foge do perigo, se ele também está baixo demais, não é legal. E tanto esse alto quanto esse baixo, que o baixo é aquela fadiga extrema, aquele cansaço absurdo, e o alto, aquela pessoa muito pilhada, muito nervosa, isso faz uma diferença entre dilatar o músculo do intestino ou prender. E aí, exato. Se dilata, vupt, vai tudo de uma vez, que é o cocô bem mais mole e da ansiedade. E se ele segura demais, aí prende. Então, às vezes, a pessoa até come fibra, bebe água, mas está tão com baixo, né, de cortisol e de outros hormônios também, os próprios hormônios da saúde da mulher, né, o estrogênio, a progesterona, que tem a ver com essa questão do intestino. Mas daí, se eles estão desse jeito mais baixo, contrai, porque é momento de não tenho energia para lutar ou para fugir. Eu estou exausta. Então, agora, segura tudo, segura a energia, por isso que tem muita gente que engorda, porque o metabolismo fica mais lento, né? E segura. E nesse sentido de segurar o que está passando pelo intestino, porque, tipo, agora não é momento de ir no banheiro, né? Agora eu tô preocupada. Até essa questão da viagem. Viagem é tudo novo. Você não se sente à vontade, relaxada o suficiente, né? Tudo bem que tem gente que é mais de boa, mas tem gente que passa, se fica fora, só faz cocô quando volta, né? Quando volta. Então, só para a gente entender essa relação que ela física e quimicamente no nosso corpo, ela existe, tá? Claro que isso daqui a pouco a May vai falar, mas até acho que é interessante, May, daqui a pouco você falar o porquê que o cocô é uma coisa tão sensível, né? De se falar, de fazer. Tem gente que tem meio que o seu jeitinho. Né? Tem que estar só no meu banheiro, né? Ou tem que estar desse jeito, tem que estar sozinha, enfim. Existe essa questão cultural e comportamental do fazer cocô, que daqui a pouco a May vai falar isso também, mas tem essa questão física e química do nosso corpo também, tá? E um outro exemplo, só para dar para eu passar a bola aqui para May, é a própria questão do AVC. Até falei num vídeo esses dias, principalmente pessoas que tiveram alguma lesão, seja AVC ou algum trauma físico ali, de acidente, na ponte, que é uma regiãozinha do nosso cérebro que conecta toda a parte de musculatura. Por isso que tem muita gente que tem o AVC e fica paralisado, né? Depende aonde do cérebro que foi, mas se é na ponte, que é essa região dos movimentos, é algo que você pode comer fibra, pode comer o que for, que não tem o peristaltismo, esse apertamento ali que vai, né, da motilidade que vai fazendo o cocô embora, porque não tem essa questão da estrutura de mandar o sinal do cérebro para o meu intestino para fazer esse movimento.
Então, é muito mais do que fibras e água. Tem gente que é essa base mesmo, tem gente que não bebe água o suficiente, não come fibra o suficiente. Mas tem muitas pessoas que isso vai muito além, ainda mais quando tem uma questão emocional no meio, né? Então, mais para frente eu vou falar das bactérias do bem do nosso intestino que cuida das emoções, mas passo a bola aí para você, May, agora. Gente, é demais, né? Saber sobre isso. Eu falo que assim, cada vez que eu escuto a Aline falar, eu aprendo mais e fico pensando, tomei água hoje. Aqui, ó, já tô com ela. Né? Porque para mim faz diferença. Mas claro que quando a gente fala nas emoções, e assim, o intestino tem a relação independente, né? São neurotransmissores independentes, isso a Aline fala com muita propriedade. Porém, quando a gente vai para o lado da psicologia, eu nem vou aprofundar muito no critério, né, mais voltado da psicanálise, o porquê, né, qual que é o conceito do cocô ali e tal. Mas a gente passa por fases de desenvolvimento na infância, que dentro da psicanálise é da fase anal para fálica, né? Então, se a gente for explorar ali, a gente tem as 5 fases para Freud ali muito bem definido. Quando a gente estrutura isso na criança, as fezes estão relacionadas com o prazer. Olha só. Então, a gente faz muita questão, né? Quem é mãe aí vai entender um pouco. Quando o filho está constipado, no começo, ele é um recém-nascido, né? Muito comum fisiologicamente, por conta desse aparelho digestivo que ainda está, né, se desenvolvendo, trava. Então, às vezes, a criança fica de 7 a 10 dias sem fazer cocô mesmo. Né? E aí você E é fica normal. desesperada, liga para o pediatra, meu Deus do céu, não fez. O normal é fazer quantas? 3, 4 no dia? E não faz. Né? Claro que essa ainda é uma fase permitida no sentido de não ter nada além do que seja fisiológico. Só que com o passar do tempo, até sair da fralda, essa criança por volta de 2 anos e meio, 3, que é o limite de você tirar a criança da fralda, e a gente não vai entrar em detalhes, isso é geral, né? Porque senão vira polêmica. Existe o critério da gente sempre elogiar, né? Por que a gente faz, né? Ai, acertou, fez cocô, que lindo! Né? Por quê? Porque a primeira obra-prima do ser humano é fazer cocô. Por quê? Porque tem formato. Eu deposito, né, ali aquela necessidade de colocar algo que seja valorizado. Então, claro, a gente não vai fazer um estudo aprofundado, mas as fezes têm relação com a forma que você se correlaciona com essas emoções. Então, quando a gente vai para a fase adulta e a gente descobre assim, nossa, eu sempre fui constipada. Isso eu escuto muito, né? Então, na anamnese, vamos traduzir a anamnese para a linha da vida. Né? Se eu pegar essa mulher que chega até mim e eu traduzo essa linha da vida dela e ela diz, nossa, minha mãe fala que meu intestino sempre foi travado. E aí, se eu for buscar pela questão da psicologia, o intestino ele tem uma relação paterna. Olha. Ele faz uma relação com a figura paterna. Então, de que forma que eu vou abordar isso? Quem foi seu pai? Quem foi a figura masculina que mais te representou enquanto você teve, né, a tua infância e até ali os seus 13, 14 anos? Como que era essa relação? E aí a gente vai transformando essa linha da vida. A partir do momento que eu compreendo, e aí entra a beleza do autoconhecimento, né, que eu me permito conhecer nessas questões, eu vou gerenciando todo esse processo emocional. E aí, por hora, às vezes solto o intestino, porque eu entendo que essa relação minha com a figura paterna, eu não quero mais desse jeito, que é o tal de você ressignificar, né? E aí eu gosto muito de trabalhar com com o multidisciplinar, né? Com os profissionais multidisciplinares justamente para isso, para que a gente consiga fazer um tratamento bem equipado, que a gente consiga ter um tratamento otimizado, que a gente consiga ter resultados de fato. Por isso que eu digo que o meu atendimento é diferenciado, porque eu gosto de saber dessa parte interna.
né? Até muitas brincam, qual que é a receitinha do chá? Não é que eu passo a receita do chá, eu não sou nutricionista para isso, mas você já sabe encaminhar essa Uhum. pessoa. Ela está ansiosa, puxa, toma uma camomila, né? Um chá de camomila. Uhum. Porque isso faz parte daí das nossas crenças, faz parte desse acolhimento, né? Então, nós não podemos enxergar o fazer cocô como algo muito negativo. E é isso que a gente instrui desde pequeno, né? As crianças. A gente vibra, né? Olha, conseguiu fazer. Então, este conseguir fazer, ele tem que ser positivo, né? Essa relação com você expelir, por mais que seja algo que o intestino tá mostrando, o corpo está colocando para fora, mas é algo significativo. Então, a gente tem que valorizar. E aí vem todo o critério ali, né? Os desenhinhos, qual que é o bonito, qual que é o feio. Acho que isso é muito importante, meio, né, de falar desde a questão da infância, porque quando a gente não se sente à vontade e acha que cocô é uma coisa negativa, como você está falando, Uhum. nunca a gente não fala sobre o assunto, a gente tem vergonha de falar, é tabu, é super intimidade. É claro, também não vou, eu até brinco para todo mundo, né? Eu Não. adoro falar sobre cocô, mas não me manda foto, isso é desnecessário. Agradeço, eu confio no que você falar, mas não me manda foto. E olha que tem gente que manda. Aí eu já levo aquele susto, né? Então, assim, não precisa. Mas falar sobre cocô, né? Trazer isso de não ser negativo, porque é aquilo que a gente fala, todo mundo faz cocô, e que bom que faz, e quem não faz tá com problema, né? Exatamente. É bem isso, porque até dentro da parte que mistura a psicologia da nutrição, a gente fala da digestão do sentimento. Que quando é alguma coisa que você está passando, do mesmo jeito que comida, eu como, processo, digiro e excreto, as emoções também, né, vão Estão nessa linha. fluindo. O que acontece, a gente tem que lidar com elas e depois tem que liberar, tem que mandar embora. E se Uhum. começa a ter muito de ficar retendo tudo isso, né, retém também as fezes ali. E gente que, ao contrário, que está entre aspas, né? Não vou, eu estou usando essa palavra só para ser didática, tá? Mas não que é assim, viu, gente? Mas que está entre aspas com descontrole dessas emoções, em termos de que não está sabendo lidar, ou seja, um excesso dessa ansiedade, é tanta coisa na cabeça, é tanta preocupação, é tanto, né? Tanto, que eu não estou conseguindo selecionar um por um e lidar com Uhum. cada um. É muita coisa ao mesmo tempo. E aí é isso que eu estou querendo dizer no sentido de um descontrole. Então eu também descontrolo o intestino, eu não retenho nada, ele passa tudo de uma vez, né? Então, cada vez que a gente aprofunda mais as emoções com o intestino, a gente vê que tem uma ligação muito grande, né? Com certeza. Eu aprendi tarde isso, né? Mas falam que nunca é tarde para a gente É aprender isso alguma aí. coisa, né? Então, hoje eu consigo perceber isso de uma forma muito mais fácil. E gerenciar também fica mais fácil, porque a gente faz muito. A gente tem a mania, né? O ser humano tem a mania de dificultar as coisas. Eu vejo ao mesmo tempo assim, se a Nutri passa não é nenhuma dieta, eu já aprendi que não é regime, não é dieta, ele vai moldar a sua dieta conforme seu corpo. A gente já coloca isso como um obstáculo. Meu Deus, isso aí é horrível. Por quê? Porque a gente está saindo daquele conforto, daquele É, conformismo ali há muito tempo, né? E o intestino, ele funciona assim. E quando eu percebi que, de fato, isso até foi muito legal você ter dito, que todo o processo de digestão passa por essa fluidez das emoções, é sinal que a gente está constantemente em equilíbrio. Claro que um dia ou outro isso vai escapar, né? Poxa, você tomou um susto, você passou por uma situação desconfortável, e aí, claro, vai soltar o intestino ou vai reter nessa viagem, porque o medo do desconhecido gera essa uhum, sensação. Então o teu corpo ele vai ter que se manifestar de alguma forma. Mas quando você para pensar assim, tá, eu estou com medo de chegar lá na Bélgica porque eu nunca fui e eu não sei como vai estar, mas eu sei que se eu me sentir segura a partir do momento que eu estiver no hotel, que eu comer o que eu preciso, vai fluir. é, Claro é que isso é bem. treino, né? Isso é treino, isso é autoconhecimento. Isso é você permitir ter controle sobre si mesmo, que é o que muitas vezes a gente foge.
Eu acho que isso que você falou desse equilíbrio, né, é muito importante também, porque as emoções é muito raro, né? Uma pessoa que vai estar sempre bem. Né? Eu acho que nem deve existir. Às vezes ela pode até demonstrar que está sempre bem, mas ela não Sim. está. E eu acho que esse autoconhecimento do seu corpo e o conhecimento das propriedades de cada alimento, a gente consegue ter uma autonomia maior para, ok, eu já sei que eu funciono assim quando eu saio de casa ou quando eu viajo. Ou eu já sei que essa semana vai ser do cão no trabalho. Uhum. Ou estou passando por um problema na minha família muito forte. Você já sabe que como isso vai repercutir no seu intestino, e aqui que eu estou falando de repercutir no intestino, coloca até numa qualidade de vida, porque é horrível Sim. ficar com o intestino preso e ficar com dor de gases, de cólica, ficar inchada. Também é horrível você ficar com diarreia, né? Uhum. E é desconfortável isso também. Então não é só, é saudável fazer o cocô lisinho igual a banana todo dia. Não, é por qualidade de vida mesmo. Sim. E aí, se você se conhece e você conhece as estratégias para regular isso, sejam elas comportamentais, meditação, yoga, alimentação, né? E os seus hábitos ali, você já se prepara. Então, não é que vai parar de ter essas emoções, né? Porque a nossa Uhum. vida é repleta de Constante, emoções ao exatamente. tempo todo. Mas ter essa autonomia a partir do conhecimento, eu acho que é o essencial, né? Não, é o essencial e é fantástico, né? Até que vou contar um segredo, Conte. que você é responsável, né? É, eu faço tratamento. Agora acho que a gente não está num tratamento, né? A gente está numa Já manutenção. tá. É. Porém, isso do autoconhecimento, por isso que eu digo que nunca é tarde, para mim veio tarde, mas ao mesmo tempo veio num momento da minha vida que eu compreendi com mais naturalidade como era, né? E aí vem essa questão hormonal. Então, por que que eu gosto de trabalhar com as mulheres? Porque a gente não pode fugir dessa carga hormonal que a gente tem, mas também não é um problema. A gente precisa Uhum. adaptar, a gente precisa entender. Né? Eu sou a doida do doce, a Aline sabe, né? Então, assim, não quero deixar o meu doce, mas por que não colocar um doce que consiga me dar essa saciedade desse desejo maluco, deixar os meus hormônios felizes, né? E ao mesmo tempo eu sentir que tá fluindo, que eu consegui colocar assim as minhas emoções no lugar. Porque normalmente a gente come porque tá triste, a gente come porque tá feliz, a gente come porque deu tudo errado no dia, a gente come porque alguém chegou em casa e aí você quer, né, servir alguma coisa. A comida ela tá no contexto inteiro. E aí E as isso emoções acaba atrapalhando o intestino por consequência, né? Antes a gente estava falando de uma ligação direta entre a emoção e o intestino, mas agora até indireta, porque se eu desconto a minha emoção na na comida comida. ou em ambiente social, como você está falando, aí você quer fazer uma receita para receber alguém, ou Uhum, pessoas que têm uma uhum. vida social que toda hora está saindo para restaurante ou na casa de outras pessoas ali, a comida em si pode soltar ou prender o seu intestino, né? Sim, sim. E eu gosto muito também de relacionar o intestino nessa condição contrária que você disse. Socialmente, existem muitos perfis de pessoas que não comem, né? E aí, tá, vamos tirar o caos que a gente está vivendo mais de ficar em casa, né? Mas as pessoas não comem fora de casa, porque aí tem uma condição, aí a gente coloca a característica de personalidade, por quê? Porque se eu como um pouco, eu tenho que comer muito. É estranha até a frase, Hum. mas eu não posso comer de pouquinho, né? E aí faz essa relação intestinal também, né? Puxa, se eu comer certo, Ah, eu gosto de comer isso, mas isso solta meu intestino. E aqui nessa festa eu não quero ir ao banheiro. é Então, verdade. quando você fala muito da qualidade de vida, a gente tem que colocar todo o contexto. Né? Por que que eu me relaciono com a comida desta forma quando eu estou numa festa e quando eu estou na casa de alguém eu libero? Né? Porque eu me sinto segura. Então, quando a gente fala de emoções, a gente não pode esquecer do que está ao redor. É verdade.
Eu acho que uma das coisas que você falou também, né, é que ainda mais pessoas que têm muita, né, o seu comportamento emocional com a comida é muito aflorado, até às vezes cai numa compulsão, enfim, daí a gente iria para uma outra linha, mas isso que você falou de comer algo que tenha um significado, que te sacia, mas que também cuida de você, aqui a gente Uhum. não está falando, gente, de comer um brigadeiro de batata doce que não tem gosto de brigadeiro nenhum, porque no fim você vai, né? Vai ser Você vai pior. achar, vai ser pior. Você aí vai falar, pô, não é o que eu tava querendo. E aí no fim você Uhum. comeu aquilo e mais um monte de coisa e no fim você ainda comeu o brigadeiro. Então assim, a gente está falando de qualidade, que é algo que eu ressalto aqui para vocês e a May sabe disso muito bem. Se eu vou comer uma lasanha que não seja todo industrializado, cheio de corante, de conservante, coisa do tipo. Se eu tô afim de comer um bolo de chocolate ultra específico da minha avó, beleza, come. Mas se é só chocolate, por que não às vezes fazer uma receitinha de bolo de chocolate mais saudável? Mas não esses também, né, fit demais que tem Não, gosto de esfarelê, que daí não vai matar a sua vontade. não Existe um mata a vontade. equilíbrio, né? Isso, não mata a vontade. Veja que você não gerencia o que de fato você quer matar dessa emoção, Perfeito. né? Eu Então, acho que esse isso é o é uma parte problema. muito importante, meio de você falar, porque eu tento ressaltar muito aqui para o pessoal que a questão não é nem, tô com vontade de doce, deixa eu comer um doce mais saudável. O que realmente está causando isso? Pode ser que seja hormonal, mas pode ser que seja emocional. E aí, se você sempre tentar achar a solução na comida, né? Uhum, No fim, você vai ficar nesse ciclo vicioso, às vezes até gerando uma culpa e descontando com ainda mais na certeza. comida e chutando o balde, porque agora se frustrando, Agora se que eu colocando para comi, baixo. uhum. E na verdade, o seu problema mesmo do porquê levou você a comer aquela comida era uma questão emocional que você não resolveu ainda, né? Isso é fato, gente. Isso é o que mais acontece, né? Até eu tive uma cliente no antes do ano passado, que a gente, né, entrou nesse caos todo. E ela veio por conta do gastro. Então ela chegou para mim encaminhada do gastro, né? Olha, eu cheguei, procurei por você, me indicaram você porque você trabalha de forma diferente e tal. E o gastro falou que não tem mais jeito do lado dele, que ele já fez tudo. Já usou medicação, já fez o tratamento, ele falou que é emocional. Então, Olha, quando o cliente chegou já com essa frase pronta, é emocional, aí a gente vai, né, já buscando bem os pontos. Aí eu já faço essa linha da vida, essa anamnese mais elaborada para isso. E aí, de fato, né, você vai construindo ali, junto com a cliente, você vai construindo essa linha da vida. E ela vai posicionando. Ela vai pensando, sim, eu sempre guardei esse sentimento. Eu sempre tive vergonha de falar sobre isso. Aí você vai ouvindo a retenção da emoção. Então, essa retenção emocional, ela vai gerando esse desconforto no corpo. E a gente já viu N vezes, né? O corpo fala. é, O corpo fala, ele se manifesta de alguma forma. Então, às vezes, o psicossomatizar é você justamente não só acreditar que você tem aquilo, mas que, de fato, aquilo que você está guardando, você vai somatizar em algum lugar. para quem não sabe somatizar, é que daí virou físico, né? Virou Então, tipo, físico. daí essa emoção, essa questão emocional acabou gerando uma dor não só de sentir ela emocionalmente, mentalmente, Emocionalmente, psicologicamente, como o mas corpo, literalmente ali no corpo ter uma dor, ter uma uma dor. úlcera, ter uma gastrite, ter alguma coisa ali. Exatamente. Então, eu fico muito feliz quando outros profissionais compreendem essa questão e essa relação e fazem esse encaminhamento. E quando É, chega para mim, já que é fato que é emocional, né? Não é uma queixa tradicional, se a gente for pensar de um atendimento psicoterapêutico, mas quando a gente vai fazendo vai me desconstruindo, né? Essa história de vida, então lá atrás eu trago, e aí a relação com o pai e com a mãe, como é que era? Tem irmãos, não é? Isso é um diálogo, a gente faz isso, né? E é aí eu vou bem isso. pontuando, vou trazendo. Não, minha alimentação sempre foi boa, mas eu sempre fui muito fechada, sou muito tímida, tenho medo de me posicionar. E você vai anotando, você vai montando quebra-cabeça junto com ela, né?
Aí você vai trazendo para ela essa ideia. Você percebe que travar essa tua emoção, essa tua vontade de falar, tá gerando algum sintoma? Puxa, quando eu viajei sozinha, que eu estava toda cheia de liberdade, autonomia, meu intestino funcionava que era uma maravilha, diariamente. Então, assim, Mas bem, você. sabe que tem gente que me fala exatamente isso, ainda mais com os alimentos mais famosinhos que atrapalham a digestão. Ah, lactose, glúten. Tem vários pacientes que falam assim, mas você acredita que se eu vou, sei lá, para um lugar, né, de viagem, sei lá, foi para Itália ou foi para algum lugar, tipo, fui para Santa Catarina, aí numa vila italiana ou coisa do tipo, a pessoa fala, eu não passei mal, né? Aham, Mas o glúten e a lactose que eu como do dia a dia em casa detona com o meu acaba comigo. intestino. É bem isso. E E é bem olha, uma isso. coisa que você falou muito legal é essa questão de guardar, né? De novo, gente, lembra que o corpo é, né, uma coisa só. Essas emoções, principalmente, esse negócio de ficar engolindo, né? Engolindo sapo ou segurando as coisas, é um estímulo digestivo, só que não tem comida. E aí, quando não tem comida, a liberação de ácido, porque o Sim, processo de é segurar, digerir. de engolir, ou de mentalmente estar trabalhando essa questão digestiva, né, por conta dessa emoção, porque daí, às vezes naquela hora você já fica, prende, solta, tudo isso que a gente está falando, é um estímulo de deglutição, é um estímulo que tem comida ali. Só que quando cai no estômago e não tem comida, mas já teve estímulo, liberou a enzima digestiva, mas não tem o que essa enzima digerir. E aí Uhum. cai direto na mucosa do estômago e dão as famosas gastrites nervosas, né? Podendo às vezes ir até para uma úlcera, porque o ácido ali realmente caiu numa superfície que não tinha o que E está digerir. Então, sendo produzido em excesso, né? exatamente. E daí dá-lhe É, babosa. dá-lhe babosa. E gerenciar essa emoção, né? Porque é o que eu falo também. Opa, É. é o que eu falo para todo mundo. Não adianta nada a gente cicatrizar o que está embaixo, mas continuar com o agressor. Porque daí o Gente, capacetinho não vai ser suficiente. Então, exatamente. gerenciar as emoções com o psicólogo, achar essas estratégias que cada um, né, May, vai ter o Uhum. seu. E ter esse capacetinho, eu parei de agredir, deu tempo de eu cicatrizar, e aí eu tenho um estilo de vida muito melhor, né? Sim, a gente não pode deixar, né, essa questão da qualidade de vida tá muito em alta, né? Tá bem moderninho esse assunto de qualidade de vida. Por quê? Porque a gente se viu preso, de fato, numa situação que a gente, por hora, não percebia. Então, quando você começa a fazer essa condição de autopercepção, que é muito valioso, você começa a compreender como que você funciona, né? Porque às vezes com a rotina que a gente tinha do dia a Você dia, só você vai. cozinha rápido, né? Come rápido, às vezes nem lembra o que comeu, e às vezes é muito engraçado, né? Se alguém me perguntasse, o que que você almoçou hoje? Meu, calma, deixa eu parar. Não lembro. Por quê? Porque você está no automático. É Então, quando a verdade. gente começou a fazer isso, de perceber, você começa a compreender como que esse corpo está funcionando. Nossa, eu sei por que que eu não dormi, porque 5 da tarde eu tomei café e normalmente eu não tomo. Né? Então você passa, isso é fundamental para a qualidade de vida, porque tudo está relacionado. E eu tiro muito sarro, né, no bom sentido das clientes, quando eu falo assim, o que que deixou você agir desse jeito? Aí traz a ideia. Aí eu falo, perceba ao teu redor. Não é você a culpada, muitas vezes. O que está ao seu redor é o que faz com que você haja dessa forma. Né? E quando a gente fala de intestino, é isso. Nossa, meu Deus, eu comi 10 brigadeiros porque eu tava com muita fome, tava com muito, né? Eu tava com raiva de alguma coisa que aconteceu, tava ali na mesa e foi. O intestino ele tá fazendo, ele tá querendo manifestar essa emoção do que aconteceu, mas você não deu razão para ele para parar, para pensar, para se perceber. Você foi no que tinha, né? Por isso que eu É, falo que a gente come por qualquer razão. é.
E olha, você falou isso da raiva, né, pessoal? Eu vou até daqui a pouquinho abrir aqui, deixa eu ver, olha. Abrir aqui para eles também tirarem as dúvidas um pouquinho, a gente interagir. Mas isso da raiva é muito interessante. Vocês sabiam que o hormônio liberado durante a emoção de raiva é a grelina, que é o nosso hormônio do apetite. Por isso que tem gente que quando fica com raiva fica faminto, né? Agora, da tristeza, daí depende de um gene chamado MC4R, que tem gente que quando tá triste, cai a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e daí o corpo fica sem energia, né? Porque ele tá para baixo. E aí ele traduz preciso comer. Então tem gente que se tá triste, tá deprimido, come até o pé da cadeira, mas Sim. tem gente que não tem esse gene, e aí quando tá triste gera até inapetência, a pessoa fica sem comer. E isso começa a ficar preocupante, ainda mais se vai para um processo depressivo e tudo, porque começa a perder peso, começa a faltar nutrientes, né? Então, mais uma vez, o legal do conhecimento como um todo é porque se a gente entende que tem uma questão genética, na hora desse tratamento com o psicólogo, né, Sim, você valida muito. potencializa. Porque também é muito difícil, né, Meia? Você trabalha com muita gente assim, que às vezes faz um tempão que a pessoa está tentando melhorar ou está fazendo a terapia, só que se o hormônio dela ou se o gene dela fica gritando na cabeça, tanto essa questão intestinal quanto emocional vão impactar. Daí não vai ter daí gera até frustração, daí a pessoa não acha que não está funcionando, aí no meio do caminho ela quer desistir, né? Um detalhe que eu gosto muito também, Aline, de até, né, já pedi sua opinião algumas vezes para algumas clientes que eu gosto de trabalhar. Normalmente, eu recebo as questões da depressão, né? Então, a pessoa já vem pelo psiquiatra, porque aí é aquele tratamento casado que a gente fala. Vem com o psiquiatra já rotulado, estou com a depressão. Né? Então, beleza, ela vem com a medicação, ok, a gente vai gerenciando com a psicoterapia tudo que está acontecendo, a gente vai organizando a casa, né? Porém, eu não posso e eu não deixo, quando a minha cliente vem com essa queixa, eu não deixo passar e peço a ela para que ela peça ao médico, né? Eu não posso fazer essa sugestão, mas eu peço para ele dosar vitamina D, B12 e B6. E aí, assim, nossa, mas o que você tem a ver com isso? É esse que eu falo que é o meu diferencial. Por quê? Porque normalmente, aí, por favor, eu quero que você me ajude nisso, né? Esclarecer. Normalmente, pessoas que têm com esses três hormônios alterados, Essas né? A vitamina vitaminas, D, a pessoa consegue, não é consegue a palavra, perdão, a pessoa traz para si o padrão de comportamento depressivo. Por quê? Porque tem uma alteração aí. E aí, quando essa paciente me traz o exame, né? Claro, gente, eu não sou médica, a ideia não é essa, mas eu tenho esse estudo, eu tenho esse conhecimento, eu vejo ali vitamina D de 21, eu vejo ali B12 de 75, 86. nossa senhora! Eu vejo aquela B6, né? Eu entendo que isso é relativo, porém, esse combo desses três fatores ali, eles determinam o sistema nervoso central. Eles têm uma importância muito grande para o sistema nervoso central. E quando eu consigo fazer com que essa cliente ela entenda que essa parte endógena ali, né, que toda essa parte fisiológica dela precisa também estar nivelado, eu consigo uma otimização do tratamento. Exato. Então, só para explicar um pouquinho para o pessoal, toda essa questão, principalmente de ansiedade, de depressão, né, que mexe nessa parte de comportamento do nosso cérebro, para que um neurônio faça comunicação com o outro e isso interfira na questão de comportamento, a gente precisa das vitaminas do complexo B, principalmente, não só elas, também várias proteínas. Por isso que pessoas que têm uma questão de depressão precisam fazer uma dieta mais rica em proteínas, do bem, né? Também não é para exagerar. Mas essas vitaminas do complexo B, elas também atuam num outro processo do nosso corpo, que é a parte de ativação dos genes, que chama tecnicamente de metilação. Não precisa decorar esse nome.
Mas essa metilação, ela está ligada com uma outra parte, outra substância do nosso corpo, que é a homocisteína. Quando as pessoas fazem o exame de sangue da homocisteína e ela está muito alta, as pessoas têm maior risco de bipolaridade, de depressão, de ansiedade. E essa substância, ela precisa da vitamina B12, B6 e as outras do complexo B, mas principalmente essas, e o ácido fólico para funcionar. Então, se eu não entrego essa matéria-prima para as pessoas, para daí formar essa substância protetora dos genes de ansiedade, de depressão, eu intensifico a chance de desenvolver esses problemas ou de quando ela já tem, porque não é isso necessariamente que causou a depressão, né? Sim, então, sim. Mas se ela já tem e essas vitaminas estão baixas, ou pessoas que tomaram omeprazol da vida por muito tempo, que esses remédios eles diminuem a absorção dessas vitaminas, essas pessoas ficam com deficiência e a depressão e a ansiedade ficam mais acentuadas, né? A vitamina D não participa desse grupo que eu falei, mas ela é uma vitamina que atua em toda a parte também cognitiva. Então, desde foco, concentração, transtorno de déficit de atenção, transtorno de ansiedade. Então, sim, né? Não estamos dizendo aqui que são essas vitaminas a cura de uma depressão, de uma ansiedade, e nem elas que causaram, mas elas têm uma participação fundamental para que o tratamento fique melhor e que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito melhor. Né? Então, realmente é legal ver com o seu médico, com o seu nutricionista, se você precisa fazer, né, esses exames para entender o que precisa melhorar. E mais uma vez, né, cuidar da gente como um todo vai ser fundamental, tanto para o intestino, quanto para as emoções, quanto para a vida como um todo. Esse é o objetivo, né? É verdade? May, eu vou habilitar aqui para ver se o pessoal está com os comentários. Vou abrir para vocês aqui. Enquanto isso, a gente vai continuar conversando, porque eu acho que a gente tem mais 13 minutinhos. Ó, até no escritório aqui, que né, acabei de mudar de casa e tudo, tava montando, ó, fiz questão de ter emoções. Adorei. E comida junto. Adorei. Tem ali em cima, obviamente, tem que ter bolo de chocolate. Por favor. Mas é bem isso de ter essa união entre propriedade terapêutica dos alimentos com emoções, né? E a nossa vida é assim, né? Eu falo que a gente precisa entender que a vida ali é como se fosse uma montanha-russa. Essa linearidade perfeita, ela não existe. O legal é você conseguir sustentar esse alto e baixo. Perfeito. E como que a gente faz isso? Esse é o tal do equilíbrio emocional. É quando você sabe gerenciar. Não é tá pleno, né? Não é tá pleno, né? É quando você sabe gerenciar tudo isso. Né? E não sei se você me permite, mas posso falar do encontro de amanhã? Pode. Deixa eu só até aproveitar, ó, que o pessoal tá todo mundo elogiando, falando que a live tá muito boa. E estão perguntando o seu nome. Ó, gente, deixa eu dar uma dica de Instagram para vocês, tá? Obviamente já vou falar o nome da May aqui, mas quando tem live assim, se vocês forem aqui, ó, nessa parte tem, tá vendo? Nutri Secrets e Mailing. Aí clica nessa setinha aqui para baixo, ó, que daí vocês conseguem ir direto no Instagram da May, mas eu vou deixar salva, eu vou taguear ela lá, marcar ela, vocês podem ir, tá bom? Isso mesmo. Mas pode falar, conte. Não, só para lembrar, né, para quem tiver interesse, porque agora, nessa minha proposta, criei os encontros para as mulheres. Então, amanhã vai ser o segundo encontro, às 20 horas, pelo Meet, né, pelo Google Meet. Então, a gente fala justamente sobre isso, sobre essa conexão total, né, de corpo, mente, comportamento. Então, é de fato um bate-papo, porém eu vou já com a minha leitura prática ali, né, e certa do que é legal para fazer. Então, quero convidar todas que tiverem interesse, depois entrar no meu perfil e dar uma bisbilhotada. Com certeza, fica super a indicação.
Ó, vou aproveitar que tem algumas das perguntinhas, né? É, Sim. até aqui, ó, o que você falou da questão de infância, vou dar isso aqui para me responder. Minha filha tem 8 anos e não gosta de falar que vai fazer cocô. O que que você pode falar um pouquinho? Claro que a gente sabe, né, que existe a individualidade, mas Exatamente, não vamos focar na questão, né, problema, e aí a gente não vai colocar tão criterioso. A questão é assim, existe essa característica ali, de fato, de eu precisar da privacidade, né, que é um ponto, então, acolher essa ideia da privacidade. Você não gosta de falar, porém, então, quando você tiver vontade, pode usar este banheiro ou este banheiro. Você direciona. Agora, se o não falar também é não fazer, daí é outra questão. O não falar é tudo bem, né? Normalmente a gente tem vergonha de dizer, ó, estou indo ao banheiro fazer cocô. Normalmente você é, fala, ai, vou fazer xixi, já volto, é né? verdade. Então, veja, é muito também de como você, né? Não lembro, não sei o nome da pessoa, como você entende isso, como você comunica Sheila, isso. não, não é Sheila. Rejane. Regiane. Então, é como você também comunica isso dentro de casa. Veja que os filhos, eles são reflexo, né, do que a É, gente manifesta. Então, se porventura você não fala que vai ao banheiro fazer cocô e só xixi, então veja que, de certa forma, ela só está copiando um hábito seu. Né? Não vamos ver problemas em tudo, vamos observar de que forma a gente também se manifesta. perfeito, muito bom. Algumas questões que o pessoal está falando aqui também, né, de quando dá um problema mais físico. Uma delas falou: minha filha de 10 anos, toda vez que vai ao banheiro, entope o vaso, segura muito. Gostaria de saber o que fazer para o intestino funcionar melhor. Eu vi que tem uma outra aqui que a criança também tem 9 anos e tem hemorroida e se incomoda muito, tadinho, imagino, né? É, Sim, muito pequeno, né? Que dó. então, assim, primeira coisa, o mais difícil às vezes na alimentação infantil é isso aqui, ó, tá? Porque tá brincando, tá estudando, não sei, e às vezes só vai tomar água quando tá com sede Uhum. ou quando tá junto com a refeição, se os pais ofereceram um suco, uma água, né? Mas é mais difícil da gente falar nesse sentido de, a criança vai tomar bastante água. Aí, quando eu tento trabalhar com criança, eu sempre brinco. Vamos fazer um combinado. Você vai ter uma garrafinha, e daí compra uma divertida, enfim, dá um nome para ela, vai ser o nome da a sua garrafinha, um nome que vai ser sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Dá esse nome, que ela vai estar junto com você o dia todo. Ela esvaziou, a gente tem que encher de novo, né? Já faz um combinado que toda vez que fez xixi, lavou a mão, já vai para a cozinha beber água, Uhum. né? Ou se tá com a garrafinha sempre junto. E que a gente sempre tem que olhar o nosso xixi, o nosso cocô. Depois vocês olham que tem vídeo aqui sobre o cocô. Mas o xixi também é assim, tem que sair da cor que entrou. Não é amarelo claro, é É transparente. Então, transparente. essas brincadeiras mais lúdicas com as crianças, ela mesma, que nem a gente falou do autoconhecimento, já vai começando a falar: Exato. mãe, meu xixi tá do jeito. Orgulho da Nutri, né? Os Aham. pacientes pequenininhos falam. Até teve uma que foi muito bonitinha, que ela foi no médico, e aí o irmãozinho foi junto. E tinha 5 e 4 aninhos, né? E a menininha tinha problema intestinal, mas o irmãozinho sempre ia junto nas minhas consultas, até quando eles foram no médico. Aí o médico perguntou: oi, e você, como é que tá? Perguntou pro irmãozinho dele. Eu só tô fazendo cocô, orgulho da luta. Ai, Graça. muito fofura. Então, Isso faz assim, muita diferença. faz. Então, primeiro, quem tem hemorroida ou tá fazendo cocô de grande volume, tenta ver se a quantidade de comida que está comendo também não está em excesso, né? Fazer uma educação nutricional para consumir mais frutas com casca, as verduras também. E aí não é obrigar essa criança, tá, gente? Daí é ir aos pouquinhos ali, incentivando, fazendo ela ajudar a montar salada, rasgar com a mãozinha desde pequenininha, porque não vai dar É, faca ali. Fazer ser divertido essa questão de comer, exatamente. né? Quando ela Uhum. participa da receita,
ela tem uma tendência a experimentar coisas novas muito maior do que você Isso impor, faz falar, muita diferença. né, só sai da mesa se comer tudo, ou se comer tudo ganha sobremesas, pior coisa que a gente pode fazer. Então, assim, avalia primeiro a qualidade da alimentação e principalmente a hidratação, antes da gente ir com qualquer questão de suplemento para a criança, tá bom? Uhum. Eu concordo muito com isso com relação a essas frases também, né? Indiretamente, os meus filhos acabam sendo também, né, pacientes da Aline, porque eu coloco em prática aquilo que eu gosto. E é engraçado que eles mesmos, né, trazem para mim assim: mãe, hoje eu me assustei, meu xixi não tem cor. Ah, Eu falo, é mas esse é bem o isso. certo, né? Esse é para ficar feliz, não é nem para se assustar. Ó, Exato. vamos responder mais uma aqui, que a gente está quase finalizando. Eu vi, gente, que tem bastante gente fazendo perguntinhas mais técnicas de intestino. Essa semana eu vou falar bastante de intestino, então quem está com dúvida da babosa ou dessas coisas, eu vou falar melhor. A gente está focando só aqui nessa parte comportamental e do intestino, tá? Mas pode deixar que eu estou anotando as dúvidas de vocês. Ó, a Simone falou, vocês são ótimas, muito grata por compartilhar vossos conhecimentos. Ai, que E aí, delícia. a Regiane falou assim, intestino solto está ligado em algum fator emocional. Quer falar um pouquinho disso, May? Na verdade, assim, a gente não tem, né, uma ideia clara, fixa sobre isso. Isso precisa dar uma investigada, né? Eu acredito, assim, como tudo que a gente falou até agora, está ligado. Sim, está ligado às emoções. Porém, nem sempre, acho que daí tem um fator tão negativo que é o erro, né? E aí, talvez, tem que perceber essa quantidade, tem que ver em que momento isso acontece. Que é isso que a gente fala do contexto, perceber o contexto. Se isso está sempre porque, de certa forma, no teu trabalho, você não está conseguindo gerenciar, então a gente consegue interligar a emoção dentro deste trabalho. Mas isso precisa investigar, assim, né, num bate-papo mais longo. Eu acho que é importante a gente lembrar que a questão de soltar o intestino, ela pode vir desde uma comida que você comeu e soltou, né? Tipo, tava com alguma bactéria, você comeu em algum restaurante, coisa do tipo. Pode ser também por uma questão do seu dia a dia ali, quando, que nem a gente falou, né? Você fica mais ansioso e tudo Uhum. mais, dá os famosos piriri da vida. E principalmente se você tem um intestino sensível e inflamado, quando a gente está ansioso e esse intestino já está, né, Piora. machucado, ele libera mais contratibilidade, então vai apertando mais e aí solta mais o intestino, né? Então, pessoas que têm sempre ele solto, primeiro olhar, faz mais de 2 semanas, aí às vezes é fazer ir no médico, obviamente, né? Se tá fazendo, gente, diarreia, tá? Deixa eu ver se tá tentando falar. Diarreia é só mais de 3 vezes, ou seja, 4 para cima, ultra mole, tipo água, tá? Isso sim é diarreia, senão é intestino solto. Se tá desse jeito, água, vai no médico, porque pode ser uma Sim, aí já bactéria, gostei. talvez precisa de um antibiótico e tudo mais. Se ele é mais molengo, né? Ou às vezes solta, mas daí é 1, 2 vezes no dia, pode ser por questões de síndrome do intestino irritável, que levam a uma ansiedade, tá? E a ansiedade piora, porque ela faz soltar tudo, e aí precisa de uma Exatamente. alimentação específica, principalmente de alimentos sem fibra. Mas, de novo, a gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas ao longo dessa semana, que o tema é intestino. Tá acabando nosso tempo, queria agradecer, Ney, adorei, como sempre, isso é incrível. Muito obrigada eu pelo convite. Adoro. Fica aqui o convite para vocês irem ali no perfil da May e conhecer mais o trabalho dela. Queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente. Espero que a gente possa ter contribuído com um pouco mais de conhecimento para vocês aplicarem aí no dia a dia. Com certeza. Muito obrigada sempre pela Um sua beijo. parceria, pelo seu reconhecimento do meu trabalho e pela oportunidade de estar aqui. Tô super feliz. Vamos fazer mais. Vamos falar de Boa outros noite. temas agora. Verdade. Boa noite, pessoal. Bebam a sua água, durmam bem Sim, e vamos. vamos ter um equilíbrio um pouquinho melhor desse gerenciamento das nossas emoções, né?
Beijo Um para beijo, todos. May. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.